Não perde seu tempo nesses podcasts, não. Quero ver se você tem coragem de vir aqui falar com Wesley e com o Sakamoto e falar aqui, na cara dura. Eu quero ver se você senta aqui, na outra cadeira e vem bater de frente com a Flavinha Cheirosa. Isso aí, Flavinha Cheirosa, a minha pergunta é: você ainda sente ainda uma paixão pelo Alexandre Correia? Então, assunto... Eita! Você vai falar sobre esse assunto? Se eu ainda sinto... Gente, isso daqui é passado. Não vivo de passado, não. O Alexandre foi uma pessoa que eu conheci o ano passado, em novembro, onde a gente começou a fazer trabalhos juntos, né? A gente criou muitos trabalhos... Trabalhamos através de um amigo que indicou ele e eu estendi a mão pra ele. Posso explicar quem é o Alexandre? Não sei se todo mundo sabe. Quer falar? Pode falar. Alexandre Correia foi casado com a Ana Hickman. Sim, o Grisalhão. O Grisalhão tem as polêmicas lá que... Aliás, tem uma história no ônibus, mas daqui a pouquinho, olha, por R$20 aqui no Live Pix, ela vai contar uma história. Tem uma história do ônibus que você que pagar vai valer super a pena. Sério, o dia que eu ouvi essa história, eu fiquei com tesão da porra. Mas então, você conheceu ele através de um amigo, isso. Vamos dar um beijo pra ele, Tobia Neto. Ele tem um podcast, Pode Ir na área. Hoje é quinta, né? Hoje é quinta. Inclusive, tá rolando o podcast dele, mas depois eu vou mandar o link pra dizer que, Tobia, nunca esqueço de você. E o Tobia me apresentou o Alexandre Correia. Inclusive, eu tinha um podcast também aqui na Avenida Paulista. E aí, a gente se uniu, né? A gente se uniu pra somar. E eu estendi a mão pra ele também, uma pessoa que eu vi que precisava de uma oportunidade. Quem chegou em quem? Na verdade, a gente foi junto, né? Junto? Nós somos juntos, a gente trocou, claro, mensagem de celular. A gente criou uma conexão de amizade, marcamos de jantar primeiro. Fomos jantar lá no restaurante do meu amigo Sadi, lá no City Beer, em Moema, que inclusive vocês estão convidados para comer um cupim casqueirado. Vocês gostam? Nossa, pode ser agora também, o programa pode ser Dudu, encerrado. Você pode também, tá? Cadê o Dudu? É Adriano. O Dudu não veio hoje. Você oferece pra gente a pizza... E você oferece o cu. Não, mas cupim casqueirado. O cupim... E aí eu fico ele nesse cupim casqueirado. Sim. E ali, quando a gente soltou a primeira foto, viralizou. Porque o Alexandre, na verdade... Tinha acabado de separar ou tinha tempo Não, já fazia mais... Já tinha feito o quê? Um ano que ele tinha se separado. Aí veio o Alexandre com uma mulher, loira, baixinha que nem eu. Começaram a chipar a gente. Aí já jogaram vários comentários, a gente viralizou. Foi a primeira foto que a gente viralizou na internet, que o pessoal já começou a chipar. E ele ficou todo feliz, né? Nossa, não acredito, tal, que não sei o quê. E aí já saiu. E aquele dia vocês já ficaram? Ficamos nada, demorou, não. Demorou assim, é duro transar depois de um cupim. Depois de um cupim. E aí a gente, a partir daquele momento que a gente soltou aquela foto, começou a surgir oportunidades pra gente gravar em outros restaurantes, em hotéis. E a gente fez vários trabalhos, negócio do sorvete retrô, pizzaria também fizemos lá na pizzaria do Ibis. A gente gravou muito em restaurante, mas assim, toda vez que a gente gravava muito junto, tipo, né, com os pratos, tipo, de gastronomia, só que assim, juntos, como um casal. Então, as pessoas que viam, elas identificavam a Flavinha e o Alexandre como casal, o pessoal shippava demais, né? E óbvio que nesses trabalhos, ele é um homem, eu sou uma mulher, aí acabou rolando uma intimidade. Normal, né? Clima. Que ele não assume até hoje, né? Cara de pau, vive falando um monte de bosta na internet, dizendo que eu fico criando IA, criando coisa. Eu tenho aqui momento tenso, hein? Momento tenso. Aqui no meu celular aqui do Lelê Paz e Amor, que a gente colocou o apelido nele do Lelê Paz e Amor, o Perline, que colocou esse nome nele. Vocês viralizaram fazendo pizza? Pizza? Não, você falou teve Não, pizza? Viralizamos fazendo propagandas de restaurantes, né? E aí tem tudo na internet. E achei que tinha alguém me ligando. Eu achei que era ele, não era? Não é ele, porque ele tá entrando no programa, brincadeira. E aí... Se vocês se verem hoje,
Como que tá o clima? Na verdade, assim, eu nunca faltei com respeito com o Alexandre Corrêa. Mas ele quem conhece o Alexandre sabe que ele é uma pessoa totalmente estourada, né? Então ele fala o que ele quer, ele xinga todo mundo, depois ele vive pedindo desculpa, tá cheio de processo. Ele usa drogas? Não sei, nunca vi essa parte não. Ele precisa de Power Honey? Talvez, poderia. Power Honey, né? Power Honey, o melzinho do amor, né? Te dá Pra dar um essa Se up. precisa, tá meio broxa, hein? Mas Falou que tá eu meio broxa. não assim, na verdade, a parte de agressão, é uma pessoa bem estourada, então é uma pessoa que gosta muito de xingar as pessoas, de humilhar, então quando ele ligava pra mim pra descarregar, ele descarregava mesmo, tipo, chegar, humilhar, de xingar mesmo, acabar comigo, eu ficava muito mal, chorava e meia hora depois ele ligava, desculpa, eu gritei com você e não foi por mal, prometo nunca mais brigar com você. Batia com uma xingar. mão e alisava com a outra. E assim, e ele era muito, assim, era uma pessoa interesseira. Então, tipo assim, enquanto eu E arrumava você não trabalho, percebeu isso no começo? É o lado galã. eu acabei criando um vínculo de carinho com ele, de amor, né? Então como a gente tinha essa intimidade em off, então ficou uma coisa que a gente fez um pacto, ó, eu vamos ter um relacionamento, beleza, mas a gente não pode comentar pro Brasil, pra ninguém saber, inclusive eu soltei áudios. Algo tinha que ser muito bom, né? Então, e aí foi um acordo que nós fizemos e que eu Sim. nunca ia levar isso pra mídia. Aí a gente se entendeu. Só que todo mundo que via na internet, eu e ele, já sabia, o cara falava bem mais mansinho comigo, tirava aquelas fotos, todo mundo falava assim, nossa, o semblante dele tá bem melhor perto da Flavinha. E no começo eu era linda, boneca, petit boneca, maravilhosa, fofa, era todos os nomes lindos. Aí depois que ele brigou comigo, ele me xingou de tudo quanto é nome. Assim como ele xinga a Ana, agora ele deu uma parada de xingar na Ana. Na verdade, ele parou de xingar a Ana e parou de xingar a Flavinha, mas ele vivia xingando a Ana de vários palavrões. Aí, quando entrou a Flavinha no meio, na história aí, tudo, ele começou a me ofender. E ofendeu muito. Tem vários podcasts que ele foi, que ele vai. Ele humilha, uma coisa desnecessária. O cara que vai em podcast desconhecido. Pô, não perde seu tempo nesses podcasts, não. Quero ver se você tem coragem de vir aqui falar com Wesley e com o Sakamoto e falar aqui, na cara dura. Eu quero ver se você senta aqui, na outra cadeira e vem bater de frente com a Flavinha Cheirosa. Você é homem suficiente? Vem falar com a Flavinha Cheirosa aqui, Vou te dar um melzinho do amor pra você ficar feliz, tá? Chupa, Lele, paz e amor, vai. E você fez uma viagem com ele e você Fiz. falou que ele tinha um comportamento controlador, que você percebeu isso. Como é que foi? Então, nessa viagem que a gente fez para Joinville, nós fomos para trabalho, né? E aí nós fomos contratados para uma festa, porque o Alexandre ele é desesperado, né? Tipo, queria o trabalho. Quando eu dava o trabalho pra ele, nossa, ele ficava, Flavinha, obrigada, nossa, você é maravilhosa, que Deus te abençoe, a gente vai se ver, que não sei o quê. O cara fazia, nossa, armava mó castelo pra mim. Eu era princesinha, nossa, princesinha do... Ele é um manipulador. Aí eu ia lá, fazia o trabalho, eu recebia aí já acabou o trabalho. Já aí, no outro dia ele já tava ele já era duas Recebeu. caras. Exatamente. E aí, já desesperado para conseguir um outro trabalho. Quando eu consegui os trabalhos para ele era um amor comigo. Quando eu não consegui os trabalhos, ele era o cão, entendeu? O cão. E vocês transavam muito? Não, a gente fez algumas Porque a vezes. gente olhando o cara assim, fala, deve transar muito, né? Aliás, daqui a pouquinho a história Do busão, hein? Você não Então, tinha medo, vale a assim, pena. vocês estavam transando, aí você falava, dá um tapinha aí, dá um medo ele te dar uma voadora? Não, nunca tive medo, sabia dele? Nunca. Porque Nada. o histórico, né? Você não pensou Não, nisso. você acredita que eu nunca tive medo dele? Nunca. Você foi apaixonada por ele, não foi? Na época que a gente tava tendo essa intimidade, a gente tinha um carinho. Porque eu acho que assim, o amor, claro. eu acho que agora você odeia ele. Não sinto absolutamente nada. Não, uma eu pessoa que fiquei com passou. medo aqui, não tenho nada a ver com isso. Você olhando pra esta câmera, da verdade, eu fiquei com medo. Não, porque o amor vira ódio. Vira. Eu acho que assim, resumindo, eu acho que foi desnecessário da parte dele, porque assim, ele, na verdade, ele quer sempre ser o ex da Ana Hickman, né? Tipo, só a Ana Hickman que passou. Você queria que pela ele vida fosse o ex da Flavinha Mas, Cheirosa. querido, na verdade ele foi. Ele foi. Foi, Então ele ele ficou foi. comigo, ele foi. Ele só Ex passou- é o único bagulho que é pra Aí sempre. que hoje ele fala assim, quem é Flavinha Cheirosa? Hoje a Flavinha Cheirosa, ela é porque ela se envolveu com o ex da Ana Hickman. Aqui pra você. Ele já ficou com Cara, outras mulheres, porque, você soube? Tipo, sim,
eu fiquei sabendo que ele teve alguns relacionamentos virtuais. Quer se aí, vingar? de algumas pessoas. Sei lá o que ele faz nesse mundo virtual. Ainda essas mulheres tudo trouxa, que cai na lábia desse cara aí que fica, ó, com papinho. Olha lá, com é papinho ódio. furado. Isso tudo é ódio. Se Ódio toca. do Alexandre Não, Corrêa. Mas você fala Vamos assim, fazer um corte? Por exemplo, vamos falar uma coisa séria agora. Supondo, tá? Supondo que a Flavinha Cheirosa tem um envolvimento com o Sakamoto. Beleza, a gente ficou... Eu topo. Teve uns momentos tal de intimidade, beleza. Tipo, peguei o Saka pegou a Flavinha Cheirosa. Qual o problema de você falar pras pessoas que você já me pegou e eu falar que eu peguei você? Eu nunca tive. Normalmente as mulheres Nada. que não assumem. Não é? Aí um cara que tava cancelado na internet, que teve a maior oportunidade da vida dele, que foi a Flavinha Cheirosa que estendeu a mão pra ele, Sim. entendeu? Que eu falo assim, graças a mim, Lelê Paz Amor, que ainda as pessoas começaram a te ver você com bons olhos. Porque você começou a fazer um trabalho decente comigo, a gente começou a fazer um trabalho maravilhoso, que infelizmente aí essa sua assessora que anda aí com você, que é assessora de bosta nenhuma, que fala que é assessora do Alexandre, que era a ex-assessora da Ana Hickman, que foi ela que atrapalhou aí os nossos trabalhos e a nossa evolução. Você criou um monte de coisa nada a ver, eu tenho aqui todas as nossas mensagens, eu jamais perderia o meu tempo de ficar 5 horas na delegacia da mulher depondo e falando sobre você, porque o meu celular, ele foi feito uma perícia. Então, ali, a delegada, as pessoas, elas viram todas as mensagens. E eu jamais perderia o meu tempo expondo nossas conversas íntimas e áudios de algo que nós tivemos juntos. Entendeu? Então, assim, nós estivemos juntos sim, foram alguns momentos íntimos, era um acordo, era um pacto entre eu e você, entendeu? Era um pacto até você começar a me ofender na internet. Eu só levei isso a público porque você foi um cara safado sem vergonha. Pronto, falei. Toda a treta, só pra eu entender, ele nunca te agrediu? Fisicamente, não. Só verbalmente. Quando ele gritava comigo, eu tinha medo. Se eu tivesse perto dele, talvez. Mas o que foi o estopim disso? Na verdade, eu parei de... Não consegui mais arrumar trabalho pra ele. Porque, assim, sempre foi difícil de arrumar trabalho pra ele. Porque quem vê o Alexandre de fora, inclusive várias empresas que já me conhecem, e eu já sou dessas empresas e já faço... Não, você fez milagre. Milagre. Eu fiz milagre. E falou, Flá, a gente não vai ficar com ele. Eu sei que você gravou o vídeo com o maior carinho, mas a gente não vai publicar, porque a imagem dele não vai acrescentar em nada. Inclusive, teve empresas que a gente até criou vídeos, fizemos collab, que teve que tirar. Porque o cliente falava assim, nossa, você tá fazendo propaganda com um cara desse, eu não entro na tua pizzaria, na tua churrascaria, em tal lugar nunca mais. Porque a imagem dele, ele é cancelado, ele é visto hoje como um agressor. E eu ali, tipo, dei uma oportunidade pra ele. Não, ele já era, entendeu? você que acreditou nele. Sim, eu acreditei. Tentou. E eu acho que assim... Você acha que ele bateu na Ana Hickman ou não? Olha, talvez, que eu falo assim, por esse tempo O que ele te contou? Não, assim, ele fala que não. Ele fala que não. Mas assim, eu falo por experiência, tá? Tipo, já de ter tido alguns envolvimentos amorosos. Essa coisa de empurrar o namorado, o marido, de dar um tapinha, essas coisas existe. Eu nunca vi. Tipo assim, eu nunca fiz isso no meu namorado. Para, mentira. Eu nunca fiz isso. Tipo assim, é uma coisa normal. Se ele fez isso, até acredito que ele fez, até talvez a Ana fez. Eu já fiz isso várias vezes. E as pessoas também que se relacionaram comigo também. Agora, tipo assim, se bateu, de machucar, de deixar marca, já não... Mas tipo assim, na hora não no sei. sexo, era meio selvagem, os dois, meio violento, meio me joga na parede, me chama... Não, só pra saber, porque a pessoa tem instintos, é por isso que eu tô falando, né? Se a pessoa normalmente... Eu não sei se você assistiu, tipo, o Maníaco do Parque lá, ele já era... O instinto dele era atacar, entendeu? Tipo, Não, o Alexandre é uma pessoa bem tranquila. Bem tranquilo. Tranquilo. Bem tranquila. Soca fofo? É uma coisa mais Amorzinho. mais romântica. Romântico. Mais romântica. Deixa eu dar uma atenção aqui pro nosso WhatsApp, tá bombando aqui de mensagens. Vamos ouvir. Outra pergunta para Flavinha Cheirosa. Flavinha Cheirosa, você não acha que o Alexandre Corrêa estava querendo preservar a sua imagem, preservar você, de não ficar saindo, expondo que estava transando com você, que estava ficando com você? Você não acha que ele queria preservar
Já você não, você queria que ele falasse para todo mundo que estava mantendo relação sexual com você, estava ficando com você. Aí você expôs tudo e já ele não querendo preservar, você não acha que era isso? Isso não é despeito da Flavinha Cheirosa porque o Alexandre Corrêa não quis ficar com ela? Nada a ver o seu comentário. Primeiro que você nem sabe dessa história direito. O Alexandre, ele começou a falar aí para pessoas, né, pessoas desse envolvimento mais artístico, os bastidores, que ele nunca teve nada comigo, porque ele já estava entendendo que eu não ia arrumar mais trabalho para ele, então ele já queria meio que tirar o corpinho fora, porque ele já estava entendendo que a qualquer momento eu poderia abrir a minha boca. Ele te ofendeu antes de você cobrar que ele te assumisse ou não? Ele vivia falando mal de mim para outras pessoas, tipo, me chamava de alguns nomes meio pesados. Estando com você. Inclusive tá na internet, estando, tipo, ainda conversando comigo, tendo essa intimidade comigo. E aí eu fiquei sabendo que ele me xingou de vários nomes horrorosos, que não vem nem ao caso eu ficar falando os nomes por aqui, né? Talvez se um dia ele assumisse, antes de tudo, né? Voltando no tempo, se ele falar, eu tive um romance com ela. Primeiro que é feio um cara aí em podcast e ficar denegrindo a imagem de uma mulher, falando assim, sabe? Coisas horrorosas, sabe? Comentários assim, tipo, palavrões feios, sabe? De humilhar mesmo. Inclusive, eu tenho a minha advogada que tá cuidando de todo o processo, eu processei ele, então acho que é um caso que realmente eu tive que levar Entra em qual acusação? Eu não vou comentar sobre processo, isso tá tudo bom. em sigilo mesmo, Sim. Mas eu acho que assim, o que ele fez, assim como ele faz, ele ama denegrir a imagem das pessoas. Então, se ele provar um dia tudo isso que ele falou de mim aí, em todos os podcasts, na internet, que ele adora, né, humilhar a Flavinha, assim como ele humilhar a Ana Hickman, se você provar, você vai ganhar. Se não... Mas talvez lá atrás, se ele só falasse, nós tivemos um romance, foi legal e acabou, talvez não teria, né? Não, tô falando uma outra situação, né? Tipo assim, se tivesse acontecido isso, a gente teve um envolvimento, um romance. Não, a gente teve, assim, todo mundo. Não. O Brasil todo sabe que a gente teve. Ele que é um. Não, então, mas assim, talvez vocês não teriam brigado. Sim. Teria sido um negócio normal. Eu acho que a gente poderia ter mantido uma amizade bacana, cada um ter ido pro seu canto. Não, foi legal, tive um envolvimento sim com a Flavinha. Foi uma coisa que a gente teve, hoje a gente não tá junto mais. Aconteceu assim como acontece. Eu tenho meu ex-marido, assim como você tem a tua ex-namorada e você tem a tua ex-namorada, e pronto. E é a vida que segue. Agora, pra que vai na internet ficar se expondo? E aí você percebe que hoje... Cadê Alexandre Corrêa? Não aparece mais em nada. Ainda ele teve uma grande oportunidade na vida dele, que ainda quando eu apareci na vida dele pra estender a mão e ele gravar as propagandas comigo, ele aparecia em tudo quanto é canto. Sim. Agora, cadê Alexandre? Não tem mais em nenhum lugar.